2 de abril. A obra do Espírito Santo. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. João, capítulo 14, versículo 26. Ao longo das Escrituras, somos convidados a conhecer o Espírito Santo por meio de diversas figuras reveladoras. Ele é como fogo que incendeia os corações, como óleo que unge e cura, como a água que jorra do nosso interior e como o vento misterioso que não podemos controlar nem sabemos para onde vai. A obra do Espírito Santo vai além do tempo, permeando a história da revelação divina. Ele inspirou profetas, guiou a escrita das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos e instruiu o povo de Deus em seus caminhos. Sua presença é a força que nos capacita a proclamar a verdade e a justiça. Na jornada da salvação, o Espírito Santo desempenha um papel crucial. Ele nos desperta do sono do pecado, ilumina nossa mente para compreender a palavra de Deus e traz convicção espiritual ao nosso coração. Ele nos confronta com a realidade e revela a justiça de Deus. Não somos deixados à mercê de nossas fraquezas, pois o Espírito Santo nos reveste com o poder de Deus. Ele nos concede coragem, amor e equilíbrio para enfrentar com confiança os desafios da vida. Portanto, convido você a buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, pois é desse relacionamento que jorra o poder transformador de Deus sobre nossa vida. Renda-se a Ele, viva debaixo de sua orientação e assim seja capacitado para que o Pai faça uma grande obra por meio de sua vida. Pois tudo isso está à sua disposição, bastando entregar o controle e deixar o Espírito Santo encher sua vida. Somente o Espírito Santo tem o poder para realizar as transformações necessárias em nossa vida. Palavra-chave: transformação. Leitura bíblica, João, capítulo 9. Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa do pecado dos seus pais? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Os fariseus fazem perguntas. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram:
O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu um. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais deles e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem, e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. E o que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você que é um seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não foi enviado por Deus, não podia ter feito nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. A cegueira espiritual. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: sim. Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu? É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa.